O jejum é uma prática centenária que vem sendo colocada em prática hoje com o intuito de emagrecimento por diversos nutricionistas. Mas entenda uma coisa, jejum intermitente não é a mesma coisa que ficar sem se alimentar. E nesse vídeo você vai entender o que é o jejum intermitente, como ele funciona, como você deve aplicá-lo e como eu faço aqui com os meus pacientes. Fique comigo até o final e aprenda como utilizar o protocolo de jejum intermitente para alcançar os seus resultados. Olá, nutrida! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou Ellen Marinho, sou nutricionista, especialista em emagrecimento e no vídeo de hoje eu quero esclarecer alguns pontos sobre o jejum intermitente. Muitas de vocês acham que já estão fazendo de forma correta, mas está bem longe do que realmente é um jejum intermitente. Primeiro ponto que eu trouxe aqui para você, nutrida, é desmistificar o jejum intermitente com o ficar sem comer. E eu quero explicar de forma bem complexa para que você consiga entender o que realmente o jejum intermitente é e como ele funciona no seu corpo. Mas antes de continuar esse vídeo, eu já te peço para se inscrever nesse canal, ativar o sininho e deixar o seu like, pois isso me ajuda muito na produção de conteúdo aqui para o YouTube, tá bom? Nutrida, primeira coisa, ficar sem comer não é a mesma coisa que o jejum. O jejum é uma prática que tende à quebra de gordura localizada. Então, durante o momento de jejum, o seu corpo vai usar energia proveniente das fontes de gordura. Então, aí vai acontecer a quebra dessa gordura localizada para fornecer energia para o seu corpo. Mas só acontece essa transformação a partir de 12 a 14 horas de jejum. Então, se você fica aí 6, 7, 8 horas de jejum, não é um jejum intermitente, é ficar sem comer. Então, a primeira coisa que você deve colocar em mente é: para ter um jejum eficiente, é necessário mais que 14 horas sem se alimentar, para que o seu corpo comece a entender que a fonte de energia que deve ser usada é a gordura intracorporal, que é a que você já tem aí e quer eliminar. Segundo ponto, jejum intermitente não é dieta de emagrecimento. Jejum intermitente é um protocolo que potencializa o processo de emagrecimento. Um pouco complexo, né? Mas eu vou te explicar para você entender. Durante o déficit calórico, que é a redução da ingestão calórica que você está tendo, porque a maioria das pessoas, quando estão acima do peso, estão ingerindo muito mais calorias do que necessita. Então, entra-se com déficit calórico, reduz a caloria total do dia, melhora as escolhas, e aqui eu quero que você preste bem atenção. Reduzir caloria não significa reduzir quantidade de volume. Eu vejo muita nutrida passando fome e déficit calórico não visa passar fome, e sim reduzir a quantidade calórica. Trocar um biscoito, um pacote de biscoito, água e sal, por um pão francês com ovo. Isso é claramente uma troca que acontece durante o déficit calórico. Não é para você passar fome, é para você fazer boas escolhas. E junto com esse déficit calórico, se coloca o protocolo de jejum intermitente a fim de potencializar esse processo. Ou seja, você está restringindo caloria, você está fazendo exercício físico para queimar caloria e você está utilizando fonte de gordura como fonte principal de energia, você vai com certeza queimar as gordurinhas que te incomodam. E o interessante do jejum intermitente é que ele não traz benefício só de emagrecimento, ele traz o benefício de aumento de foco e concentração. Você começa a lidar melhor com estresse, você começa a lidar melhor com estímulos de fome e saciedade, você tem uma conexão maior com o seu corpo e com você mesma. Porque no mundo que a gente está hoje, as pessoas alimentam a ansiedade, alimentam a mente, uma mente acelerada com comida. E durante o jejum intermitente, você vai mostrar para o seu corpo: calma aí, quem está no controle sou eu, e a gente só vai se alimentar durante 8, 4 horas. Então, assim,
É muito bom a prática de jejum intermitente para pessoas que não têm esse autocontrole alimentar. Percebe que está ficando muito fútil a alimentação, está buscando muito alimento calórico, está se alimentando de forma muito rápida. Então, todos esses parâmetros são analisados para ser inserido um jejum intermitente. Mas no final desse vídeo eu vou te explicar que jejum intermitente não é para qualquer pessoa, tá bom? Então, aguenta aí que a gente vai chegar lá. Outra coisa, qual é o tempo, Nutri, que eu devo respeitar para um jejum intermitente? Como eu disse no início, mais de 14 horas. Então vai 14, 16, 17, 18, 20 e até 24 horas. Mas isso é um nível muito mais acelerado, um nível muito mais alto. Não adianta você vir e querer pular do nível inicial para já um jejum de 24 horas, que isso não vai funcionar. Primeira coisa que eu faço e indico para os meus pacientes é: conheça-se. Comece com uma reeducação alimentar, depois com um déficit calórico e aí sim com protocolos e estratégias para acelerar o emagrecimento. Então, a partir do momento que você se conhece, vê como é que o seu corpo está respondendo ao processo de emagrecimento, aí você começa a inserir um jejum. Qual é a melhor forma de colocar o jejum intermitente? Com menos hora e ao longo do processo você vai aumentando, você vai se conhecendo, vai vendo os seus limites. Algo muito importante de se notar: no início do jejum intermitente, da prática, você sente um pouco de dor de cabeça, mal-estar, barulho no estômago. Tudo isso são formas que o seu corpo envia para te mostrar que quer se alimentar. O seu corpo, tá acostumado com altas ingestões calóricas vários períodos do dia. Então, esse momento que você está de jejum, você não está, ingerindo nada. Então, o seu estômago está vazio, mas o seu corpo está usando a energia das gorduras, tá? Nutri, durante o jejum, o que eu posso comer? É outra dúvida muito frequente. Durante o jejum, você pode tomar água, tá? Tomar chá, seja qualquer chá que você goste, que você já tem o hábito de consumir, mas sem açúcar, sem adição de açúcares, tá bom? E você pode também estar tomando café, mas cuidado com o excesso de café por conta da cafeína. Então, é quantidade mínima de café durante esse período de jejum. Se for possível para você, tente conexão com você mesmo durante esse processo de jejum. Porque durante o tempo que o seu corpo começa a utilizar gorduras como fonte de energia, é muito importante você ver como é que você está se sentindo, se está despertando compulsões alimentares, se quando a janela de alimentação está aberta, quais são os alimentos que você tende a escolher. Tudo isso vai definir, o sucesso do seu jejum intermitente. Outra coisa muito importante que eu sempre falo com os meus pacientes é: evite, nas primeiras semanas de jejum, treinar, porque você não conhece seus limites. Então, você tem que primeiro conhecer o seu corpo, conhecer como está sendo o jejum intermitente para você depois você começar a treinar. Porque dá sim para treinar em jejum, mas não é para qualquer pessoa. Por exemplo, se você tem diabetes tipo 2, hipoglicemia, tudo isso tem que ser analisado de forma isolada, tá bom? Tempo de alimentação, como que isso funciona? Eu vejo, gente, diversas pessoas fazendo jejum de forma errada. Por exemplo, fechou a janela de alimentação, toma água, toma chá, toma café. Quando abre a janela de alimentação, ao invés de escolher fontes nutricionais, escolhe tapioca com carne, cuscuz com ovo, e isso não é interessante. O interessante é você quebrar o jejum com fonte de fruta, gordura boa, proteína magra, para que o seu corpo continue entendendo que você está nutrindo as suas células e não alimentando os seus vícios. Então, sempre prefira por alimentos mais naturais possíveis, tá? E que vão verdadeiramente nutrir o seu corpo e suas células. Outra coisa, qual é o melhor horário para fazer jejum intermitente? Aqui no meu consultório, eu sempre pego os pacientes que estão mostrando capacidade de jejuar para fazer o teste de pelo menos 5, 6 horas da tarde e só voltar a se alimentar no outro dia. E aí a gente vai vendo o limite que essa pessoa vai conseguindo alcançar até, eu tenho paciente que já consegue fazer 22 horas de jejum sem problema algum e consegue eliminar grande quantidade de gordura localizada. Mas não adianta só ficar sem comer esse tempo todo. Você tem também que entender o que se deve comer na janela de alimentação, tanto qualidade quanto quantidade,
Porque, por exemplo, se você não quer nem ganhar e nem perder peso, tá com o peso padrão, beleza, sua alimentação já deve estar, né, dentro do recomendado. Você só precisa do jejum mesmo para quebrar ali uma gordurinha ou outra que te incomoda, aumentar o foco, concentração, ter um relacionamento melhor com a alimentação, né? Mostrar pro seu corpo que ele não precisa o tempo inteiro estar comendo, e sim quando tem fome fisiológica. E outra coisa, se você está acima do peso, cheia de doença, você não vai fazer um jejum de qualquer jeito. Você vai procurar um profissional, um nutricionista, falar, olha, eu estudei sobre o jejum intermitente e eu quero testar essa prática. Então, junto com uma alimentação equilibrada, saudável, você vai colocar o jejum intermitente. E falando em alimentação adequada, aqui no canal já tem um vídeo sobre dieta mediterrânea, que é uma alimentação linda de se colocar com jejum intermitente. Por quê? É uma dieta rica em frutas, vegetais e folhosos, as gorduras são fontes de peixe, gordura boa. Então, assim, quando você sai da janela de alimentação, você consegue fazer uma refeição completa, uma refeição rica em gordura, carboidrato e proteína de qualidade. Então, o que acontece? Você mantém aí o seu corpo em um estado nutricional adequado. E para fechar aqui o vídeo, a última dica é que você sempre analise como está se sentindo. Você sempre tem que se analisar. Como você está se sentindo? Passou 3 dias, a dor de cabeça está piorando, você não está se sentindo bem, está tendo picos de glicose muito grande e assim por diante, converse com o seu profissional. Talvez o jejum intermitente não seja para você. Você tem muita crise de compulsão alimentar na janela de alimentação, você está comendo muito doce, muito carboidrato simples, não está ficando satisfeita, converse com o seu profissional. Tudo isso é muito importante. E para finalizar, há diversos estudos que comprovam que o jejum intermitente, sendo praticado pelo menos 2 a 3 vezes por semana, demonstra redução aí nas doenças cardiovasculares, reduz aí picos de glicose, grande quantidade de açúcar no sangue, né? Reduz também obesidade e transtornos de compulsão alimentar. Agora preste atenção. Se você nota que já está sofrendo com algum tipo de transtorno de imagem, bulimia, anorexia, transtorno de imagem, tem que fazer um tratamento e não começar um jejum, tá bom? Procure um profissional, procure ajuda e faça o que tem que ser feito. Tem alguma dúvida? Quer iniciar um processo de jejum intermitente? Coloca aqui no comentário que vai ser um prazer te ajudar. Se esse vídeo foi bom para você, você gostou, então deixe seu like e compartilhe com suas amigas para que elas também entendam como é feito o jejum intermitente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Beijos da Nutri e até o próximo vídeo.